Um bom dia a todos. É sempre uma alegria e um privilégio muito grande poder estarmos juntos pela manhã, iniciarmos o nosso dia fazendo reflexões junto com Emmanuel acerca do Evangelho. A nossa proposta de reflexão hoje, seguindo no livro Pão Nosso, está no capítulo 133, que tem o título O Grande Futuro. Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, escolhe um trecho do Evangelho de João para as nossas reflexões. E é o seguinte o trecho: mas agora o meu reino não é daqui. São palavras de Jesus no Evangelho de João, o capítulo é o 18, versículo 36. E Emmanuel faz as seguintes considerações. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: mas agora meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno dos problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Esse capítulo de hoje traz para nós reflexões bastante profundas a respeito do nosso relacionamento íntimo e interior com os ensinamentos do Cristo, mas, sobretudo, com a prática deles na nossa vida. Essa passagem, esse trecho que Emmanuel escolhe para nos trazer a reflexão sobre a necessidade de nós que abraçamos o título de cristãos, trabalharmos efetivamente na construção de uma sociedade, de um mundo que possa ser reconhecido como reino de Jesus. Essa passagem, ela é bastante significativa. Ela está no Evangelho de João, no capítulo que vai narrar a presença de Jesus diante de Pilatos.
Jesus é levado diante de Pilatos. Esse trecho em que ele fala, meu reino ainda não é deste mundo, ele está respondendo a uma indagação de Pilatos. Mas é preciso que a gente se lembre de como acontece, de como os fatos se desenham para que haja este diálogo. Jesus havia sido capturado e preso pelos judeus, que se sentiam já extremamente ameaçados por aquela doutrina que revisitava os conceitos mosaicos da lei dos profetas, antes ainda de Moisés, e dava-lhes um significado de fraternidade, de igualdade, de solidariedade, de perdão e construção fraterna, numa estrutura que estava acostumada ao culto das aparências. Se eu estou em dia com as minhas obrigações com o templo, que importa o que vai no coração? Falsear uma grandeza moral é muito mais fácil do que construí-la dentro de nós mesmos. E Jesus chamava atenção constantemente para isso. É necessário que a fé que professamos na palavra esteja arrimada nas nossas ações, condizentes com essa mesma palavra de amor e pacificação. A situação tinha chegado num estado tal que as forças dominantes da comunidade judaica então resolvem que não havia mais como tolerar a presença de Jesus. E segue-se então os episódios que nós tantos conhecemos, da traição de Jesus, do seu aprisionamento pelos judeus, e os judeus os leva Jesus ao Sinédrio, que é um julgamento judaico, e decidem então entregá-lo a Roma. Mas por que os judeus decidem entregá-lo a Roma? Essa é a pergunta que Pilatos se incomoda. Que tenho eu com isso, afinal? Ocorre que os judeus sabiam o destino que aguardava o Cristo, provavelmente sentenciado ao suplício, seguido de morte. Todavia, os judeus não matavam ninguém. O que fazer? A solução encontrada foi essa. Ou seja, nos mantemos limpos diante da nossa própria orientação e entregamos aquilo que não queremos fazer com nossas mãos, mas desejamos em nosso coração, a terceiros. E aí a gente tem essa narrativa aqui em João, nos outros evangelistas também. Mas hoje seguimos com João. Lá no capítulo 18. Então conduziram Jesus de Caifás, o Sinédrio, para o pretório, o julgamento romano. Era cedo, e eles não entraram no pretório, os judeus, para que não se tornassem impuros, mas pudessem comer a Páscoa. Então Pilatos se dirigiu para fora em direção a eles e disse: que acusação trazeis contra este homem? Em resposta, disseram-lhe: se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos ele. Disse-lhes então Pilatos, que não queria entrar nessa história: tomai-o e julgai-vos segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: não nos é lícito matar ninguém.
Pilatos, então, entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram isso a respeito de mim? Respondeu Pilatos: Acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, meu reino não é daqui. É este o desenho. E ao refletirmos junto com Emmanuel, é interessante nós percebermos que nós cristãos, a cristandade em suas diversas denominações, passado o tempo, retorna à mesma conduta mentirosa dos judeus, usando as próprias palavras do Cristo para justificar uma inatividade perante o serviço de luta redentora, que significa estarmos encarnados. Nos chama a atenção, Emmanuel, que toda vez que nós fugimos aos templos, nos entregando simplesmente à oração, fugindo a estar na luta redentora, nossa e de nossos irmãos, buscando o reino de Deus somente na oração, nós estamos falseando o próprio Cristo. Dizendo, não, mas o Cristo falou que o reino dele não era deste mundo. Eu prefiro estar aqui, num templo em oração, em paz, do que na confusão do mundo. Sem dúvida nenhuma, precisamos do nosso momento de oração, de recolhimento. Precisamos dos templos que construímos no sentido de buscar ali um ambiente de paz exterior que nos proporcione paz interior e o fortalecimento de nossas aspirações mais profundas. Todavia, a prática ascensional se faz no cotidiano da vida. Jesus segue chamando a cada um de nós a transformar a realidade. É preciso que nós lembremos que antes que ele dissesse, meu reino ainda não é deste mundo, ele disse, se o meu reino fosse deste mundo, meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Jesus enfrenta o julgamento romano, o seu suplício, a crucificação, praticamente abandonado, sozinho. Não houve quem, até mesmo Pedro, o negou 3 vezes. Não, eu não conheço Jesus. Eu não sou seu discípulo. Certamente que Pedro é para nós um exemplo no sentido de quando toma consciência de si mesmo e da sua negativa, transforma este fato em força renovadora e é um dos pilares sobre os quais se divulga e se fortalece a doutrina do Cristo. É necessário que nós nos lembremos do que seja construir o reino de Deus e de que isto está entregue em nossas mãos todos os dias. Meu reino ainda não é deste mundo, disse Jesus a Pilatos, e muito provavelmente poderia repetir essa mesma frase hoje, 2000 anos depois.
Muito pouco nós realizamos no sentido de tornar a terra um lugar fraterno. Não um lugar sem dores, mas um lugar fraterno, solidário, onde nós buscamos amparar uns aos outros nas nossas necessidades e crescermos juntos, onde nós buscamos nos apartar do egoísmo, auxiliando-nos nas nossas dores recíprocas. Mas nós seguimos nos negando à empatia, ao auxílio recíproco, à compreensão e à construção da paz em nós, para que ela possa se estabelecer no mundo. Jesus, em outra passagem, constante no Evangelho de Mateus, ao referenciar figurativamente o fim dos tempos, ele nos diz sobre a conduta daqueles que efetivamente o seguem, acreditando num reinado de paz e justiça. Jesus diz assim: quando o Filho do Homem vier, isso está em Mateus capítulo 25, os versículos são do 31 ao 43. Quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua glória, e serão reunidas diante deles todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro, e me acolhestes. Estava nu, e me vestistes. Estive enfermo, e me visitastes. Estava na prisão, e viestes a mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiros e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e viemos a ti? Em resposta, o rei lhes dirá: Amém. Vos digo que na medida em que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. É assim que a gente constrói o reino de Deus. É assim que a gente dá efetividade à frase de que Jesus é rei. Porque é este rei que ele quer ser, não um rei material, mas o rei da concórdia, da misericórdia, da oportunidade de se reerguer e construir caminhos estruturados no equilíbrio e na paz. É preciso que nós nos lembremos, né, o grande futuro, esse título. O futuro segue chegando e se tornando presente a cada dia. Todavia, o grande futuro do reino de Deus, da terra pacificada, da terra, planeta de regeneração e não mais de provas e expiações, somente chegará quando nós, coletivamente, estivermos criando movimentos expressivos de paz. Porque senão o futuro chegará todos os dias, se tornará presente como tem se tornado presente há 2000 anos e nós repetimos a escassez e a falta. Porque ainda é escassez e falta que trazemos no egoísmo dos nossos corações.
Que nós possamos abrir as comportas de nós mesmos e enxergar o Cristo em todos com quem nós convivemos. Enxergando o Cristo e Deus em todos com quem convivemos, nossa conduta vai mudar. Porque é Ele que nos pede, compreende esse irmão ainda em desvio de caminho e faz o teu melhor. Sinaliza, ampara, alimenta, veste, orienta. Dê o melhor de si. É necessário as palavras de Emmanuel, as palavras do Evangelho de hoje ecoam muito fundo em nossos corações, porque nos chama a necessidade de despertamento de que a fé cristã é uma fé de atitude, de transformação íntima e também transformação de onde nós vivemos. O Cristo esteve conosco, trabalhando incessantemente. E os súditos não são maiores do que o rei, não é mesmo? Não é assim? Sigamos o exemplo. Sem dúvida nenhuma, é necessário, é absolutamente necessário que nós nos recolhamos em oração, que nós estejamos nos nossos templos de reflexão. Mas é igualmente necessário que a nossa fé se torne força ativa de amparo e resgate aos que caminham lado a lado conosco no nosso planeta. Que o convite a essa fé ativa possa ecoar no nosso coração e na nossa mente, no dia de hoje, no fim de semana, em todos os dias que se sucederão.